Olá, esse é mais um Corações e Mentes, o programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nós vamos discutir hoje a saúde mental com profundidade, responsabilidade e base científica. O tema de hoje aponta para o futuro da psiquiatria e, ao mesmo tempo, já começa a transformar o presente. A psiquiatria de precisão. Você já imaginou um tratamento em saúde mental pensado especificamente para o seu organismo, com base na sua genética, no funcionamento do seu cérebro e em dados objetivos seus? É justamente isso, essa nova abordagem que se propõe o programa de hoje. Sair do modelo de tentativa e erro e avançar para uma medicina cada vez mais individualizada, personalizada. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos mais uma vez a nossa colega Juliana Tramontina, que é médica psiquiatra, professora da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, e que é especialista em transtornos do humor. Então, com vocês, Juliana Tramontina. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. É um prazer eu estar aqui e falar sobre essas novas perspectivas que nós temos e com o avanço científico e tecnológico que cada vez mais batem a porta, né? Então, acho que é interessante conversar sobre isso. Exatamente. E o que é a psiquiatria de precisão? É um termo muito interessante. A precisão, nesse caso, seria a aferição de dados individuais. E é interessante ver como a medicina, às vezes, parte do individual, depois para o grupo, né? Nós temos a base também da nossa ciência dos ensaios clínicos randomizados, né? Que demonstram uma maior capacidade de aferir mudanças, e aí esse pêndulo vai desde lá das populações e para os indivíduos. E eu acho que agora a medicina, por conta das grandes inovações tecnológicas, inteligência artificial e análise de Big Data, nós estamos então indo para o lado também talvez de perceber dados individuais. E isso, nós falamos tanto de biomarcadores, como por exemplo, testes genéticos ou marcadores sanguíneos, né? Biomarcadores que a gente pode aferir pelo sangue, como também exames de imagem específicos do paciente. Mas não só isso, eu acho que a psiquiatria de precisão, ela também fala, por exemplo, do que o nosso telefone marca sobre o nosso sono, quanto que a gente caminha, né, o número de passos que se deu no dia, ou como é que tá essas relações que nós temos, às vezes, por informações mais individualizadas. E eu gosto muito de tratar, eu acho que existe essa questão, né, da psiquiatria, da medicina de precisão, mas também a personalização, que é um pouco diferente. Eu acho que a gente usa dados de biomarcadores e individualizados, mas também personalizados para aquele indivíduo. Bom, se o meu biomarcador definiu que eu devo usar ou que eu tenho mais efeito adverso ao remédio X, mas talvez o meu médico entenda que não, que talvez valha a pena eu assumir o risco de fazer o uso do medicamento X. Então, eu vou personalizar também para o acesso que o paciente tem à medicação ou aos hábitos do paciente, ou que ele também decidiu, né? Então, personalizar também o tratamento. A gente poderia sintetizar isso que tu está falando com a palavra acurácia? Acurácia. Né? Eu acredito que sim. Então, teremos talvez dados mais acurados para definir o tratamento para o nosso paciente. Vamos explicar para o nosso telespectador exatamente, mais detalhadamente, o que é essa acurácia? Seriam esses biomarcadores. Então, a psiquiatria de precisão, ela traz tanto marcadores clínicos, né? Ou seja, a percepção que talvez uma depressão, ela não seja somente uma depressão no geral, mas que tem tipos de depressão mais específicos, então seria uma acurácia ou uma precisão clínica, mas também uma acurácia e uma precisão de definir que aquela depressão talvez tenha
marcadores específicos, como, por exemplo, um tipo de alteração nas conexões neuronais. Isso já se entende que possa existir. Isso definiria a medicação que tu usaria para aquele paciente. Isso talvez definiria o tratamento para aquele paciente. A gente fala muito de medicação, mas talvez também existam tratamentos que possam ser definidos para aquele paciente. Um paciente que vai responder melhor, por exemplo, a uma melhora da sua resposta a questões metabólicas, por exemplo. Se o paciente está com sobrepeso, talvez esse paciente com sobrepeso a gente tenha que tratar esse sobrepeso para ter uma melhora de sintomas depressivos, por exemplo. Então, talvez existam características clínicas e de biomarcadores para definição do tratamento. Não só para definição de medicação, mas para definição de tratamento. Então, tem alguns biomarcadores que são mais entendidos, por exemplo, a carbamazepina, a gente sabe que tem alguns genes que aumentam a chance do paciente ter efeitos adversos da carbamazepina. Então, existe talvez um teste genético, não que eu vou indicar para o meu paciente o remédio a partir do teste genético, mas o teste genético, hoje em dia, talvez já nos ajude a definir risco de efeitos adversos. Então, isso é possível. E essa é uma reclamação muito generalizada dos pacientes. Olha, doutor, o senhor me prescreveu esse antidepressivo, a minha depressão continua quase a mesma, mas a partir daí diminuiu o meu libido, por exemplo. Então, quem sabe, num futuro, a gente possa definir qual que é o medicamento que tem uma maior chance de ter efeitos adversos para aquele tipo de paciente, com aquelas alterações genéticas. Como, se nas famílias, né, eu sempre comento, se nas famílias as pessoas às vezes têm alergias, mais ou menos, que andam nesses grupos familiares, provavelmente isso já tem aí uma herança, muitas vezes genética, uma base genética, que mostra que os pacientes herdam também não só o jeito de caminhar ou às vezes até características, né, de depressão, mas também talvez herdem os efeitos adversos aos medicamentos. E isso às vezes pode ser ajudado, né? Não é nada que a gente já leve para a clínica clássica, né, mas que pode ajudar. A gente está falando então de perspectivas futuras, né, que talvez o medicamento, essas aferições de biomarcadores podem ajudar para predizer efeitos adversos. Isso, mas aí seria a base genética, né? Um dos biomarcadores, né? Então, isso também é interessante. A gente está falando só da genética, mas a gente também tem um corpo de evidência muito grande quando se fala, por exemplo, de exames de imagem, exames de ressonância funcional, e um corpo de evidência grande quando se fala, por exemplo, de dados que a gente pode ter em wearables, né? Em Apple Watch, né? Nesses relógios. Então, a gente tem diversos dados que a gente pode acabar utilizando para aumentar a acurácia do tratamento num futuro e talvez já, né, já batendo na porta do nosso presente, que fazem com que a gente tenha uma definição melhor de qual medicamento para qual paciente, ou de qual tratamento para qual paciente. E aonde entra aí a inteligência artificial do Big Data? Esses grandes dados, né, o Big Data, ele acaba trazendo muito essa possibilidade de escalonarmos esses resultados, de trazer, né, de termos esses dados e fazer uma análise que antes, sem a inteligência artificial, seria impossível. Então, por isso que é algo que é do futuro, mas que logo, logo vai estar no presente, porque são avanços muito rápidos quando se fala de Big Data e quando se fala de inteligência artificial. Isso aí, pelo que eu tenho um feeling, eu diria que seriam as tendências, né? Por exemplo, nós tínhamos dados recentes que a nossa população geral estava com sobrepeso e o sobrepeso e obesidade, que é diferente. Com essa, vamos dizer assim, epidemia das canetas, né? Então, o que aconteceu? E funcionou isso, porque no mundo inteiro diminuiu o sobrepeso e diminuiu a obesidade, realmente. Então, diminui uma tendência.
né? Porque hoje nós vivemos, o mundo ele é globalizado. Então, as gerações, por exemplo, a geração Z, ela tem uma tendência no mundo inteiro, as reações, né? Então, há uma tendência, por exemplo, houve um aumento da ansiedade e da depressão, principalmente aqui, né? Aqui, né? Nós tivemos com dados do IBGE agora, pós a Covid, e ainda aqui especificamente com a questão das enchentes, né? Aumentou a prevalência, né, da ansiedade e depressão. Mas aí é o seguinte, nesse processo de personalização do tratamento, tu vai pegar esses dados da população geral, individual. Isso são dados de bancos de dados muito grandes, mas a gente consegue, então, traçar um perfil ou variáveis que depois acabam ficando individualizadas. Por exemplo, tem medicamentos já que estão sendo lançados para Alzheimer, que se pega dados tanto genéticos, que foram feitos com dados de grandes populações, se pegam dados, né, para indicar o medicamento, dados clínicos, né, de uma boa entrevista clínica, uma boa relação médico-paciente, associados com dados de imagem, e aí, então, se tem a indicação da medicação. Então, dados genéticos para evitar efeitos adversos, dados de imagem para corroborar a clínica que foi bem feita. Então, é um exemplo, né, de o uso de medicina de precisão. Então, nós teríamos hoje o acesso à ressonância magnética funcional. Isso nós temos acesso aqui, fácil. Seria um acesso... Esse é o grande entrave, infelizmente, quando se fala de futuro e de grandes evoluções científicas. Acaba se tendo uma pequena parcela da população, e esse é um desafio, né? Como trazer esse conhecimento científico e essas inovações para o maior número de pessoas para que se beneficiem, né, desses dados. Então, assim, nós temos a possibilidade de ressonância magnética funcional, de exames genéticos, né, farmacogenéticos, boas consultas clínicas, né, mas para qual que é o preço disso, né? Acaba, às vezes, ficando problema, muito caro. Assim, o que ocorre? Sempre a indústria lança, vamos dizer assim, medicações e equipamentos de exames que, a partir de um certo momento, eles se popularizam, aí o Sistema Único de Saúde absorve. Sempre demora, né? Por exemplo, as canetas emagrecedoras, agora o Sistema Único de Saúde... Foi rápido. Esse foi rápido. Esse foi rápido, né? Mas, na verdade, eu acho que tinha uma razão de ser. Porque a epidemiologia comprovava o sobrepeso e a obesidade, né? Então, tinha uma comprovação científica. E que eu acho que tudo na nossa área da saúde, que o comando é a epidemiologia. Agora, se nós temos uma alta prevalência de depressão, nós temos que tratar disso? Mas talvez, além dessa questão epidemiológica, na psiquiatria o entrave que nós temos talvez seja no próprio diagnóstico. Não que seja ruim o diagnóstico, eu acho que o diagnóstico que nós temos é o melhor que nós temos nesse momento, mas talvez uma melhora também da identificação de quem são esses pacientes e qual que é o diagnóstico. Porque diferente da traumatologia, ou na onco, que a gente tem exatamente o tipo de tecido, o tipo de alteração, na psiquiatria nós não temos. Muitos dos medicamentos foram baseados em tentativa e erro. Né? Mas aí que está a diferença da psiquiatria de precisão. Porque na psiquiatria de precisão seria a base do tratamento a partir de dados biológicos. E na tentativa e erro da psiquiatria até hoje em dia, nós tratamos porque tivemos a sorte que um medicamento para tuberculose, lá na história da psiquiatria, lá, né, os primeiros antidepressivos, tivemos a sorte que um tratamento para tuberculose, que não funcionava para tuberculose, funcionou para depressão. E aí, a partir daí que nós temos toda a base de entendimento das causas biológicas da depressão. Qual foi esse histórico, Juliana? Então, esse era um medicamento que foi
feito para tuberculose e que não teve resposta, né, dos pacientes com tuberculose, mas se percebeu que os pacientes tinham alguma melhora com humor, né, no humor. Então... Qual era esse medicamento mesmo? Faz tanto tempo. Faz tanto tempo. Então, eu acho que o importante aqui é que a gente dê acesso à população, né? A questão é de acesso a esses exames de precisão, né? Aos marcadores. Acho que essa é a questão mais importante. E nos transtornos de humor, como a depressão e o transtorno bipolar, o que muda com a psiquiatria de precisão? Eu acredito que com a psiquiatria de precisão muda até mesmo o nosso entendimento da doença. Muda o nosso entendimento do transtorno de humor. Porque a partir do momento em que eu tenho uma base, por exemplo, não é nada que é clássico, né, comprovado, que a gente utilize na clínica, mas como tu disseste, né, Ricardo, é uma tendência, talvez. Então, que nos transtornos de humor, com a psiquiatria de precisão, eu tenho, por exemplo, a identificação de uma depressão, eu tenho a identificação de um transtorno de humor mais inflamatório, por exemplo, com características de alteração de marcadores inflamatórios, com associação com questões metabólicas mais intensas. Então, talvez eu tenha o entendimento de ter aí um subtipo de depressão. Então, nos transtornos de humor, a psiquiatria de precisão, esses biomarcadores podem nos ajudar no entendimento da própria doença e na identificação de diferentes diagnósticos. Que hoje em dia a depressão, nós temos, com os nossos critérios diagnósticos atuais, de novo, é o que nós temos de melhor, né? Hoje em dia a gente consegue tratar, identificar, mas com os nossos critérios diagnósticos de depressão, por exemplo, nós temos mais do que 140 tipos de pacientes diferentes, que apresentam sintomas diferentes. Então, é uma variabilidade grande para a definição de tratamento. Então, talvez, com biomarcadores, com esse entendimento de uma possibilidade de tratamento identificado por biomarcadores, eu tenha também uma mudança da percepção no entendimento desses diagnósticos. Ou seja, tu vai ter um tempo menor para encontrar o diagnóstico correto e tu vai reduzir também, tu vai entrar com o tratamento eficaz mais rápido. Esse é o objetivo, entrar com um tratamento eficaz mais rápido, porque a depressão, quanto mais passa o tempo, pior ela fica. Aprende-se a estar deprimido. Então, quanto mais tempo o paciente fica deprimido, pior é, porque mais se consolida a depressão. Então, talvez uma definição melhor de qual medicamento com menos efeito adverso, que tenha talvez uma melhor eficácia para um subtipo de depressão, talvez isso ajude para a gente tirar o paciente da depressão mais rápido. Sim, porque o paciente, daqui a pouco, ele já tem uma vida depressiva, deprimida, melancólica, não é? Né? Existe já uma melancolia. E essa melancolia, ela até tem uma certa cultura, né? A melancolia do frio, né? Não tem essa questão do Pampa, né? E não é só do Pampa, da Península Ibérica, da Europa, aquela melancolia, né? E isso até muda a cultura das pessoas, né? A forma de viver, de pensar. Essa questão, né, desse padrão, talvez mais de um tipo específico de depressão, como tu disseste, né, a epidemiologia também, a gente também tem que levar em conta onde que esse paciente está inserido. Isso, mas também tu coloca uma questão que eu acho que é importante, o impacto na prevenção da recaída, né? Uhum. Porque às vezes aquela chamada depressão sazonal, o paciente tem uma melhora, que muitas vezes ela é sazonal, e uma piora também sazonal. Então, qual o papel nosso? É a prevenção para evitar esse estado que fica, que é a característica bipolar, né? Melancolia, sim, euforia, né? A estabilização, né? Isso, a estabilização é fundamental. Tem um autor
que se chama Robert Post, que ele teorizou, né? Uma das teorias do Dr. Robert Post é que cada episódio desencadeia novos episódios. Isso no transtorno bipolar, principalmente, né? Mas talvez na depressão também. Então, ele dizia episode beget episode. Então, um episódio induz a um novo episódio. E aí, daqui a pouco, se tu teve um episódio depressivo por conta de um trauma, o segundo episódio depressivo pode ser por uma revivência do trauma. O terceiro episódio depressivo por uma breve, né, associação com uma situação triste. E daqui a pouco o quarto, quinto, sexto episódio, eles podem acontecer simplesmente porque eles estão acontecendo. Então, é como se fizesse uma via facilitadora no cérebro para novos episódios. Então, um episódio é como se nós estivéssemos na frente de um campo de trigo e um episódio seria fazer um caminho nesse campo de trigo. O novo episódio, né, mais uma vez o caminho, daqui a pouco eu já tenho uma estrada construída nesse campo de trigo, e aí o pensamento do paciente acaba ficando sempre nessa rota ou nessa facilitação neuronal, né, de novos episódios. Então, daí a importância do paciente ter uma remissão e não ter novos episódios, né? Isso, então aí a questão da individualização. Agora, no nosso caso aqui, né, o que nós tivemos? Em termos gerais, a Covid, que foi uma pandemia, que foi a nível mundial, e nós especificamente, ainda mais as enchentes. Quer dizer, então foram perdas concretas, perdas de vidas e de situações de trabalho, é uma coisa assim, que muda, né? Porque é uma questão muito concreta, né? É uma memória coletiva importante. E aí a importância de não só ter a medicina ou psiquiatria de precisão, que são biomarcadores individuais, mas também a personalização desse tratamento. Então, ver o quanto que biomarcadores podem também estar associados com o entorno social ou de experiências, né, que aquele indivíduo teve, ou o que é o melhor para aquele indivíduo naquele momento, conforme o que o paciente quer ou não quer. Então, a personalização também é importante, não só a precisão de biomarcadores e questões biológicas, mas também aí o lugar da consulta, da escuta, que isso sempre permanece, né? Os fundamentos da psiquiatria, que eu acho que são importantes, da empatia, de ter esse entendimento do momento do paciente. Anamnese, da né? anamnese. Porque o nosso exame físico da psiquiatria é a anamnese, né? Isso é o bonito da psiquiatria, que continua a arte ainda da medicina. Né? É que nós não somos nobres, né? Mas o nosso ofício né? E esse ofício, ele tem uma questão que é da empatia, né? Porque a empatia te passa a segurança, né? Te dá uma certa sentimento de proteção, de estar protegido, né? Então, quando tu chega perto do teu médico, como diz aquele nosso colega cirurgião torácico, o Camargo, né? Que a gente tem que conhecer o cheiro do médico, né? O médico tem cheiro e o paciente também tem cheiro, né? Então, ou seja, mas para isso tu tem que te aproximar, tu tem que abraçar, tu tem que cumprimentar, né? E eu vejo muito hoje, principalmente entre os estudantes e de pós-graduação, entre os residentes, que eles ficam muito ali nas planilhas, né? E eu digo para eles, olha, vocês estão aqui para ser psiquiatras e não papeleiros, né? Então eles conhecem tudo da doença do paciente, mas não conhecem o paciente. Perfeito. Eu acho que é essa integração que é o bonito, né? Essas inovações tecnológicas e a gente levar lá para aquele paciente que eu atendi na segunda-feira, 15h, né, que estava passando por aquela situação, teve uma memória de enchente. Então, eu acho que o bonito é isso, associar as questões técnicas de ponta com a nossa arte médica. Isso, mas aí, Juliana, é a questão da individualização, né? Tu não pode generalizar a doença. Agora, todo mundo está deprimido, todo mundo está com ansiedade, mas cada um
tem a sua história, suas características, além dessas generalizações. A geração Z é assim, eles são assim e tal, mas cada um tem a sua história pessoal, os seus momentos. E quais são os desafios para a implementação dessa psiquiatria de precisão no Brasil? Não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, esse risco da ciência, tecnologia e inovação ficar guardado para um grupo específico que tem acesso por questões econômicas. Então, sem dúvida, né, a forma, esse acesso ainda não é uma realidade. A psiquiatria de precisão, eu acho que tem evoluído bastante, mas talvez acaba barrando nisso, nos custos. Mas eu acho que o interessante é a gente pensar que essas novas tecnologias também funcionam, também nos ajudam na psiquiatria a pensar a própria psiquiatria, a pensar os próprios diagnósticos e o entendimento das doenças, dos transtornos. Então, eu acredito que a psiquiatria de precisão, ela tem sim o desafio de ficar restrita a grupos por questões econômicas, mas que também com o passar do tempo isso gere, né, ou chegue na grande maioria da população, como qualquer conhecimento tecnológico ou qualquer inovação tecnológica, às vezes começa nos grupos, as pessoas que têm mais condições, e depois isso acaba, né, abrindo aí para a população em geral. Para não se correr um risco de uma elitização, né, desse tipo de cuidado. Quer dizer, é o cuidado mais eficiente, comprovadamente, mas eu tenho notado que o Sistema Único de Saúde ele tem incorporado essas inovações, principalmente na alta complexidade, na área de transplantes, na medicina molecular. E aqui, né, por falar em medicina molecular, eu falo isso porque a minha filha é gastro, então ela já usa muito. Na psiquiatria, o que tu teria para nos falar sobre a psiquiatria molecular? Tu diz imunobiológicos, Ricardo? Exatamente. Ainda não temos nenhum estudo específico, tem, assim, nenhuma medicação, né, específica. Tem estudos, né, tem esses pipelines, né, que acabam fazendo testes, sim, de imunobiológicos na psiquiatria, mas não é nada ainda que se tenha algum resultado até o momento. E o que nós temos hoje na rotina psiquiátrica, da psiquiatria de precisão, que nós podemos oferecer objetivamente e concretamente? Eu acredito que hoje em dia a gente já utiliza isso do ponto de vista clínico, né? Identificando questões específicas dos pacientes, né? Se eles têm, por exemplo, como tu mesmo trouxeste, né? Questões sazonais, né? Tem, por exemplo, um paciente que tem uma depressão sazonal, sempre, né, no inverno, aqui em Porto Alegre eu acredito que possa existir, mas às vezes, sei lá, num país escandinavo, ou que tenha uma incidência de luz mais alterada ainda do que o nosso, se o paciente tem uma depressão sazonal, que é um subtipo de depressão, talvez ele tenha a resposta a um tipo de tratamento, né? Light therapy, que eles colocam aquelas luzes, né, meia hora depois de acordar, para ter uma melhora nos momentos em que tem pouca incidência solar. Associado, por exemplo, com ativação comportamental ou alguns tipos de medicamentos específicos que podem ajudar. Por exemplo, se o paciente tem mais anedonia, uso de um medicamento com ação mais glutamatérgica ou dopaminérgica. Então, essas indicações por subtipos, talvez elas já façam um pouco parte da nossa clínica, né? Mas eu acredito que esses marcadores, não só clínicos, mas também biológicos, tendem a crescer cada vez mais. Especificamente na nossa área, eu trabalho com estimulação magnética transcraniana e especificamente na estimulação magnética transcraniana, que é um tratamento que se usa uma bobina magnética para estímulo cerebral periférico, né? Então, assim, a gente estimula o cérebro, né, perifericamente, e ali tu tem uma resposta para a depressão. A gente já sabe que cada vez mais os pacientes que têm um exame de ressonância magnética funcional com estruturas de funcionalidade, né, ou seja, com algumas alterações específicas das conexões neurais, tem uma maior resposta.
E mais, eu posso usar esse exame de ressonância magnética funcional do paciente para definir a localização da minha bobina com uma resposta muito grande aos episódios depressivos. E estaria associado também com medicação, além do equipamento físico, né, da ressonância magnética funcional. Isso, e a estimulação transcraniana magnética. Esse tipo de paciente também usa medicação associada. Também, e esse tratamento, a estimulação magnética transcraniana, ela é utilizada em associação com a medicação. E há uma tendência de aumentando um e retirando o outro, ou ele é totalmente associado? Existem alguns que sugerem que com a estimulação magnética transcraniana, talvez a gente consiga diminuir, por exemplo, doses de medicações ou até a polifarmácia, quando tem alguns pacientes que usam muitos medicamentos e aí caem nos riscos, né, de ter daqui a pouco um efeito adverso. Por exemplo, o paciente que tem uma alteração hepática por conta, né, do número grande de medicações, muitas vezes a estimulação magnética transcraniana, como não passa pelo fígado, sim, não tem, né, depuração hepática e não tem nenhuma outra ela é localizada ação. No é localizada cérebro. direto na região. E em termos de efeitos colaterais, teria algo? A estimulação magnética transcraniana, como nós fazemos pulsos, né, magnéticos e acaba, né, fazendo com que se tornem transmissões elétricas neuronais, né, neurotransmissões elétricas, a gente acaba podendo induzir num paciente que tem um baixo limiar convulsivo, eu posso daqui a pouco induzir uma convulsão. Esse é o principal efeito adverso. Raro. É muito difícil, porque geralmente se toma todo cuidado. E esse paciente vai ter que fazer esse tipo de tratamento por quanto tempo? Depende daí nós utilizamos a individualização do tratamento. Vai depender do diagnóstico e do protocolo que o paciente pode definir, né? Por exemplo, então se o paciente tem uma epilepsia já, eu vou optar por fazer uma sessão por dia. Se for uma depressão, 30 dias de tratamento. É um protocolo extenso, o paciente fica 30 dias. 30 dias. E aí, fazendo estímulo. Aí terminaria aquele tratamento e ele voltaria a fazer ou não, conforme a necessidade. Isso, ele poderia fazer ou não, dependendo do quanto que ele se afasta da última sessão de tratamento e quanto que ele piora dos sintomas. Tem pacientes que melhoram e não retornam. Tem outros que cada vez que se afastam mais, precisam fazer nova sessão. A sessão dura em torno de 30 minutos com a bobina na cabeça, sim, né? E durante, vamos dizer, 30 dias, né? Depois, e aqueles efeitos colaterais ou paradoxais, né? Pacientes depressivos que fazem a estimulação e aí entram às vezes, risco de entrar em sintomas maníacos. Bom, é um risco que pode acontecer com antidepressivo também. Aí trata-se para mania, né? Isso é algo que pode acontecer. Está previsto, né? Está previsto. Porque é um transtorno bipolar, né? Isso daí quer dizer que é um transtorno bipolar. Mas o interessante da estimulação magnética transcraniana é que já existe, daí com essas histórias, né, de biomarcadores e big data, já existe um protocolo que foi liberado pelo FDA até, de 5 dias, em que ao invés do paciente ficar 30 minutos fazendo estímulo magnético, ele fica minutos, sei lá, 7 minutos, por exemplo. Menos de 10 minutos faz o estímulo, espera 30 minutos, faz novo estímulo de 7 minutos, espera 40 minutos, novo estímulo de 7 minutos. E aí isso pode ser feito até 10 sessões por dia e em 5 dias esse estudo mostrou que os pacientes já têm melhora da depressão. Tá, e aí uma pergunta que não quer calar. O custo. De novo, esbarramos no custo. Esse estudo em específico que fez esse tratamento super intensivo na máquina por 5 dias, ele tem um custo grande porque é feita uma neuronavegação. Então, no momento em que o paciente está fazendo o estímulo, ele também está posicionando a bobina exatamente no ponto em que foi visto na ressonância magnética funcional que está disfuncional. Então, aquele ponto exato é o ponto que deveria ser feito. Então, ele neuronavega, ele faz um posicionamento individualizado para o paciente. Certo, mas... Isso é caríssimo.
Isso, mas podemos nos mobilizar. A quimioterapia, por exemplo, hoje o Sistema Único de Saúde dá o transplante, né? Nenhum plano de saúde dá transplante, só o Sistema Único de Saúde. Se a gente mostrar e comprovar cientificamente a eficácia, né? E a eficácia desse tratamento, como é que tu caracterizaria? E esse estudo em específico é um estudo de Stanford, tá? Se chama SAINT, esse protocolo, e foi feito em Stanford. E muitas pessoas ficaram muito impressionadas com esse resultado, porque o resultado era em 5 dias, em torno de 80% de resposta. É um número muito expressivo quando se fala de depressão. E na questão da ideação suicida? Não se tem estudos desse tipo de tratamento para ideação suicida, mas o mais comprovado é para depressão, não para ideação suicida no momento. Não tem liberação desse tratamento especificamente para ideação suicida. Tá. Antigamente, até hoje é indicado a eletroconvulsoterapia também. Tu colocaria uma comparação entre a eletroconvulsoterapia com a estimulação transcraniana? A ECT, a eletroconvulsoterapia, seria a vovó da neuromodulação, né? Foi o primeiro tipo de neuromodulação, ou seja, a ideia de que se tu estimular o cérebro, sem passar um comprimido, uma neurotransmissão química, então tu estimula ali o cérebro e aí ali tu faz essas alterações, é diferente de tu tomar remédio todos os dias. Então ela foi meio que um jeito de entender a psiquiatria diferente de todo o resto, né? E era a ECT, então assim, só tinha ela. E depois de quase 100 anos, né, Ricardo, a eletroconvulsoterapia foi desenvolvida na década de 30 do século passado. Nós já estamos em 2026, então... Mas houve um estigma, né? Por exemplo, essas questões antimanicomiais, né? A eletroconvulsoterapia, ela ficou estigmatizada, né? Acabou ficando porque eu acho que a gente também não pode ser ingênuo quando se fala de eletroconvulsoterapia. Eu entendo que talvez no passado teve excessos, né? Porque o que acontece? Era o único tratamento, e muito eficaz, usado para o que se tinha. Então, tudo que tinha alteração comportamental tentava-se eletroconvulsoterapia. Mas ela era bem indicada e com resultado... Com resultado. Para esses pacientes com depressão psicótica, por exemplo, ideação suicida, não tem estimulação magnética transcraniana. Depressão psicótica e ideação suicida, a eficácia da eletroconvulsoterapia ainda é superior. Exatamente. Eu creio o seguinte, que houve um estigma, né, não científico, mas sim ideológico, né, Juliana? E que a gente tem que esclarecer cientificamente para as pessoas. Mas eu acho que foi isso. Antes fazia para todo mundo, daí quando foi identificando qual tipo de paciente responde para esse tratamento, se diminuiu muito, eu acho. A tendência é a diminuição do estigma quando tu vê que realmente é um tratamento que funciona para aquele tipo de paciente, né? Mas a gente tem que pensar com a cabeça lá no século passado. Era difícil que tu tivesse um tratamento que resolvesse. No século passado usavam banho de gelo. Exatamente. E era um horror, visto como tortura na década de 70. Usavam insulina. Te lembra do choque? Era choque insulínico. Gravíssimo. Mas o banho de gelo eu gosto de pegar como exemplo, porque as pessoas depois identificavam como sendo algo de tortura. E agora, ano passado, eu vi o Neymar fazendo banho de gelo. Exatamente. Né? Não tinha uma coisa no Instagram de banho de gelo para liberação de ativação. Para recuperar as microlesões musculares. Mas às vezes eles até faziam esses banhos de gelo para meio que a pessoa ficar melhor e tal. Mas assim, e era utilizado. Claro que no momento em que a pessoa não tá bem, ou feito de forma que a pessoa não queira fazer, isso sem dúvida, ninguém quer que isso volte, né? Eu acho que a gente fazer um tratamento se a pessoa não quer fazer, mas ainda existe espaço
para a eletroconvulsoterapia. E eu acredito que ainda existe espaço, porque depois de quase 100 anos, ela ainda é feita e ainda é eficaz. Então, um tratamento que se mantém, apesar do estigma, de todos os excessos que talvez tenha ocorrido com esse tratamento, mas também todo o benefício visto e a manutenção dessa eficácia depois de quase 100 anos, né? Eu acredito que é porque é um tratamento eficaz. Exato. Agora com os cuidados, né? Fazer em sala cirúrgica. Sem dúvida, com anestesia, com anestesista, né? sala cirúrgica. Os resultados sempre foram muito bons, né? Que se criou esse estigma, tinha uma época que nem era quase proibido falar em ECT. E o que é pior, o Ministério da Saúde não pagava as sessões de ECT. Não paga ainda. Não paga até hoje, né? Não aceita isso, que achava que era tortura. Mas tortura é deixar o paciente ficar sofrendo e com ideação suicida, né? Isso sim que é tortura. A depressão psicótica com ideação suicida, sem dúvida, né? A eletroconvulsoterapia tem uma eficácia muito grande. Isso, e a estimulação magnética transcraniana. A estimulação magnética transcraniana não é para depressão psicótica, é para depressão não psicótica, que tem uma resposta, geralmente depressão que é mais resistente ao tratamento, já teve uma tentativa ali de 2 medicamentos e falhou, já tem indicação da estimulação magnética transcraniana. Isso, e a psiquiatria de precisão, ela veio para ficar, né? Tá chegando. Tá chegando, né? E que bom que tu traz essas boas novas, né? Então, lamentavelmente, depois de um ano que tu volta aqui, a gente gostaria de ficar conversando mais, mas nós temos um limite de tempo, né? Então, eu gostaria de te deixar aqui à vontade, antes disso, te dar um mimo, que a gente dá uma lembrança para todos que vêm aqui, e que tu deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes e telespectadores, porque a gente promete que daqui um ano a Juliana Tramontina vai estar aqui de volta, ou quiçá, se vocês quiserem, pedirem e fizerem muitas perguntas e solicitar esclarecimentos, ela retornará, e nós estamos pensando em transformar essa entrevista em parte de um documentário sobre a psiquiatria, talvez com o título da Psiquiatria do Futuro Imediato, né? Eu acho que como mensagem, como nós falamos em relação à depressão, né, que é uma doença que é tão difícil e que está tão prevalente no nosso meio, talvez a ideia de que esses pensamentos, ou essa percepção da psiquiatria futura, ela venha a servir como uma esperança dos pacientes que têm esse tipo de transtorno, de entender e saber que cada vez mais estão sendo lançados novos tratamentos, nós temos mais possibilidades de eficácia no tratamento e que está sendo buscado, né, com ciência, com tecnologia e com uma boa medicina, uma boa clínica para que eles melhorem. Então, acho que isso é o principal, né, para que tenha esperança, porque é um acúmulo daí de evidências que tendem a chegar para melhorar o tratamento desses pacientes. Esse foi mais um Corações e Mentes com boas novas e com pessoas especializadas, qualificadas e de excelência baseadas em medicina e psiquiatria de evidências. Esse foi o Corações e Mentes de hoje. Espero que a gente se encontre logo.